Bom, em conversa com os jornalistas, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que negociou com Hugo Motta para encerrar o impasse. Hoje o parlamentar falou sobre essa negociação. Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrado dos ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Bom, e agora à tarde, Sóstenes Cavalcante divulgou na rede social X que sim, há um acordo para votar a anistia e o fim do foro por prerrogativa de função. O pacto, segundo o parlamentar, foi feito com os líderes da Câmara e do Senado e não com Hugo Motta, Silvio. E o líder do PL, ele publica essa manifestação aí na Rede X, até porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse, inclusive o portal Metrópolis publicou, que negando aliados, interlocutores, ter feito algum acordo para votar anistia. O que ele teria dito é que ele levaria o assunto para o Colégio de Líderes, algo que ele já fez no início do ano. Sim. Quando foi votada a urgência do PL da anistia, o que o Motta fez? Disse, olha, vou jogar o assunto para o Colégio de Líderes, e assim ele foi levando em banho-maria. Passou um semestre, agora estamos de novo neste segundo semestre, e o Hugo Motta disse então que vai depender das lideranças. E aí eu quero te ouvir o que também foi acordado, inclusive com as bênçãos de Arthur Lira, que é padrinho político de Hugo Motta. Eu vou tomar esse tweet, né, essa mensagem do Sóstenes como a mais atual, como a mais recente. E aí ele fala, olha, eu atendo mais de 20 jornalistas por dia, eu respeito o jornalismo sério, mas o que fizeram foi fake news. Porque foi um disse, não disse ao longo do dia gigantesco. E o que ele está dizendo ali? Ele está dando uma vacina. Em política a gente pode falar isso, ele está dando uma vacina. Ele está dizendo, olha, foi acordado com os líderes da Câmara e do Senado, mas sobretudo da Câmara, que neste momento é a casa iniciadora do projeto de lei, que a maioria vai construir o apoio à anistia. Ou seja, aquilo que o Hugo Motta fez no primeiro semestre, dizer que a maioria dos líderes não era a favor da anistia, portanto, esse vento virou. Ele vai dizer, agora eu tenho aqui uma planilha com os partidos, fulano, beltrano, ciclano, e aqui nós temos um número X de votos. Se ele tiver 257, o Hugo Motta não tem argumento mais nenhum. Porque essa é a vantagem de você aprovar um projeto de lei. Você precisa de 257 no plenário da Câmara e 41 no plenário do Senado. Hoje nós temos, só para citar o Senado, o assunto está na Câmara, mas se o Senado tem 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes, que é muito mais difícil do que aprovar um projeto de lei da anistia, lá passa. Então também não dá para dizer que não vai passar no Senado. Essa é a aritmética pura, né? Não estamos nem entrando aqui no xadrez político. Então o que o Sóstenes está dizendo é, eu vou conversar com o PP, eu vou conversar com a União Brasil, que hoje é praticamente a mesma coisa, eles se casaram, eu vou conversar com o Republicanos, que é o partido do Motta, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, que é o partido do Marcos Pereira, ou seja, é o partido da igreja. Eu vou conversar com essas siglas e se eu chegar a 257 e bate isso fácil, eu já tenho um requerimento de urgência aprovado, artigo 155, urgência urgentíssima, para ganhar a frente da pauta, né, para passar na frente. Hugo Motta, você não tem mais argumentos. Então, a partir daí, se o Hugo Motta não quiser pautar, é mais ou menos aquela coisa do Davi Alcolumbre, qualquer nota. Eu vou ficar sentado porque a cadeira é minha e eu mando no Brasil. Mas na Câmara o jogo é diferente. O Severino Cavalcante ficou 7 meses na cadeira quando saiu um pouco do esquadro. Diga, Ana. Eu queria fazer uma pergunta para o Silvio, né? Um dia como hoje, vamos uma aproveitar. Noite como ontem, um dia como hoje, nós vamos aqui, ainda bem que temos o Silvio. Silvio, o que eu queria te perguntar é o seguinte, existem símbolos, né, e simbologias dentro do contexto político, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e por mais que o Hugo Motta sente ali na cadeira de presidente da casa e que discurse as palavras que ele discursa normalmente, todas aquelas, né, com chavões, democracia, aquela coisa, né, vazia. Mas o que significa, Silvio, por exemplo, o que nós vimos hoje relatado por vários veículos de imprensa, que, na verdade, os deputados foram conversar com Arthur Lira
e não Hugo Mota. O que significa isso, Silvio? Significa que é fraco, né? Como eu disse, ele é jovem, tem 35 anos, ele foi o mais jovem deputado federal a chegar à casa, com 21 anos. Vem ali daquela linhagem da família que descrevi há pouco, a cidade de Patos, sabe novela, quando duas famílias casam, os filhos e vira uma dinastia na cidade? Hugo Mota é isso, ele é médico, aliás, de formação, mas nunca exerceu. Então, o que acontece? O Arthur Lira, hoje, ainda é a figura que representa quem constrói acordos, quem dá as cartas na mesa. Ele é o grande croupier do jogo ali na Câmara. Por isso, Sóstenes, quando viu que os parlamentares disseram, naquele momento estava sentado Marcel Van Hatten na cadeira de presidência, eles não vão sair. Ele avisou algum modo, eles não vão sair de lá e nós teremos talvez uma cena que nunca assistimos, nem na ditadura militar, nem no regime militar, que é deputado sendo arrastado pela polícia legislativa. Imagine o que será de você, Hugo Mota, amanhã. Amanhã você não será mais presidente da casa. Então, Arthur Lira construa alguma saída. E a saída que o Arthur Lira apresentou ao Sóstenes, falo dele porque é líder da maior bancada, mas evidentemente que ele fala pelo Centrão também, uma parte do Centrão. Vamos construir um acordo de líderes, e aí o Hugo Mota não tem como, né? Não terá como derrubar isso. E aí o Hugo Mota, talvez na única frase aproveitável da bobagem toda que ele discorreu ontem na Câmara, ao microfone, abriu e fechou a sessão, seja, nós vamos construir a maioria com os líderes. Então talvez é só essa frase que sirva. Quando os partidos anunciarem, quando o Gilberto Kassab disser, olha, o PSD vai, quando o União Brasil / PP disserem, nós vamos, aí não tem jeito, aí tem número, aí não tem como não pautar, porque ou ele é presidente da casa, ou ele está a serviço de alguém. E ele é frágil. E o Arthur Lira, que inclusive se manifestou nas redes sociais contra a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Então o Arthur Lira, e longe de mim aqui, está defendendo o Arthur Lira porque fez muita bobagem durante muito tempo. Inclusive não pautar anistia. Inclusive não pautar para fazer dela moeda eleitoral para assegurar a eleição do Hugo Mota. Né? Porque tinha um outro candidato de direita que era o Marcel Van Hatten. Mas ali houve uma construção e a promessa de pautar. Portanto, a anistia será pautada nesse segundo semestre ou Hugo Mota não terminará esse semestre como presidente da Câmara.